O que é plágio? Meu nome é Marcos Wachowicz e eu irei trabalhar as questões relativas ao plágio na sociedade, os diversos tipos de plágio que existem atualmente na academia. O plágio na sociedade sempre foi uma conduta antiética e reprovada por todos. Isso desde a antiguidade. Há mais de 400 anos antes de Cristo, um concurso de poesia em Roma foi detectado um plágio de alguns autores que retiraram da biblioteca de Alexandria aqueles textos. Desde então, o plágio vem sendo uma conduta antiética reprovável. Mas o que é plágio? O plágio, a definição é dada da seguinte forma: o plágio é uma usurpação de autoria. É quando você pega um texto, uma obra intelectual de outra pessoa e retira a autoria originária, colocando como sendo de sua própria origem. Então, nesse sentido, nós temos vários tipos de plágio. A doutrina tem dado algumas categorias. A primeira é o plágio total ou parcial. Um plágio total é quando todo o texto de um poema, todo o texto de uma obra é usurpada. O parcial é quando se retira pequenos trechos de um determinado livro sem que se atribua a autoria, fazendo com que o leitor pense que a obra é de sua própria feitura, que é o plágio conceitual. O plágio conceitual é quando você omite deliberadamente que aquele conceito, que aquela teoria não foi feita pelo autor originário. Vamos dar um exemplo. A teoria da relatividade de Albert Einstein, a teoria da evolução de Charles Darwin. Você retira a autoria desses cientistas, atribuindo-se a si próprio. É o chamado plágio conceitual. O plágio indireto é quando o plagiador, utilizando de diversas formas, sempre com uma conduta de aproveitar a idealização, a ideia de outro autor existente num texto pré-existente. Você troca as palavras a fim de dissimular ardilosamente de que aquele texto final seja de sua própria intelectualidade. Exemplos de plágios indiretos. O sumário de uma dissertação, na qual se aproveita a estrutura da ideia da dissertação. A apresentação de trabalhos em PowerPoints em palestras, na qual se extrai toda a estrutura da exposição, a reprodução de citações sem que lhe seja atribuída as fontes. Esses são exemplos de plágios indiretos. Plágio às avessas é muito comum, principalmente na internet, porque falar que uma determinada frase é atribuída ao Marcos é uma coisa. Falar que esta mesma frase foi pensamento de Albert Einstein ou de Stephen Hawking dá à frase um conteúdo e uma densidade muito maior. E é justamente o que acontece. As pessoas colocam frases na internet e atribuem a Machado de Assis, a Jorge Amado, a pensadores, a filósofos, para que haja maior número de views, para que haja maior número de compartilhamento. Plágio sobre encomenda no meio acadêmico é quando você paga para alguém fazer o seu próprio trabalho. Paga para se fazer a sua monografia, paga para se fazer uma dissertação de mestrado. É uma conduta absolutamente reprovável e reprovada pela academia. Não existe esta possibilidade, mesmo na questão do ghostwriter. O ghostwriter, que é o escritor fantasma, é quando você contrata alguém para produzir um texto e omite que esse texto foi da lavra da escrita de outra pessoa. Exemplo muito comum é de um escritor canadense que era o ghostwriter de John Kennedy. Muitos dos discursos deles, feitos em público e atribuídos a John Kennedy, eram na realidade um ghostwriter dele, este escritor canadense. Isso é perfeitamente possível no direito americano de copyright, mas no direito da Convenção de Berna, a figura
da encomenda de uma obra por ghostwriters é impossível. Por quê? Porque a paternidade da obra, do autor ser o pai, o criador da obra, é um direito inalienável da pessoa. Não há um contrato que possa ser escrito sobre este tema. Por quê? Porque se for escrito uma cláusula contratual atribuindo a titularidade, a autoria a um terceiro que não é o legítimo autor, essa cláusula é nula de pleno direito por ser contrária à lei. Agora, o que é autoplágio? Autoplágio na academia foi criada quando o próprio autor, a fim de conseguir méritos acadêmicos, republica um artigo, um texto, uma monografia anterior, para com isso ganhar uma progressão ou ganhar um incentivo dentro de uma agência de pesquisa. Esta figura do autoplágio é um fenômeno complexo que deve ser observado e interpretado dentro do ambiente acadêmico. Aqui no Yoda, nós teremos um curso voltado para as questões relativas ao plágio e ao plágio acadêmico. Acompanhe o nosso canal para ter as informações sobre este novo curso.